convido, então, minha colega, amiga, a professora Maria Cristina de Sico, professora da Universidade de Camerino, grande parceira da faculdade, de muitos anos, de diversos projetos, e que a gente tem o grande prazer de, mais uma vez, recebê-la aqui na faculdade, que terei a honra de compor a mesa junto com a professora. Bom dia a todos. Gostaria de manifestar a minha grande alegria estar aqui novamente com vocês. E gostaria de agradecer à professora Mônica Herman, agradecer à professora Maísa pelo convite, pela possibilidade de mais esse contato com vocês, que para mim é sempre muito importante. Gostaria só de acrescentar, em relação à apresentação que a professora Mônica fez, da rede de pesquisa entre as nossas universidades, porque sempre com base nessa rede nós instituímos na Universidade de Camerino uma cátedra de ítalo-brasileira de direito das pessoas, justamente para complementar a rede. É uma cátedra de pesquisa e através dela nós vamos organizar também vários eventos alternativamente em Camerino e aqui em Ribeirão Preto e São Paulo, e também espero em Campo Grande. Então, eu poderia até dizer que esse evento é o primeiro, porque a cátedra foi instituída em dezembro, então esse é o primeiro evento, digamos, oficial dessa cátedra, e o que me dá muito, muito prazer. Eu vou tratando do macro tema de contratos de garantia, que é muito amplo. Eu escolhi trazer aqui para vocês uma figura contratual, um contrato de garantia atípico. É uma fiança, mas uma fiança em si muito particular. E essa é uma figura que eu comecei a estudar já no doutoramento, foi a minha tese de doutoramento, e, na época, que estava nascendo esse contrato ali, porque ele nasceu da prática bancária, porque os bancos estão sempre procurando algo para se proteger cada vez mais e poder, com isso, abusar, porque é isso, na realidade, da própria posição. Então, quando eu vim ao Brasil, eu resolvi ir visitar alguns bancos para ver como era a situação assim. E fiquei alegre e perplexa ao mesmo tempo quando eu verifiquei que esse contrato não só não era aplicado aqui, como eles nem sabiam do que se tratava. Então, explicando agora no que se trata essa fiança, vocês vão entender por que a minha alegria. Não a minha perplexidade, mas a minha alegria. A fiança ônibus é um dos nomes que ela tem. Pode ser fiança bancária, fiança geral. Mas ônibus dá mais assim a ideia do absurdo desse contrato. Então, ele nasceu da praça bancária. E o que significa isso? Significa que o fiador ele vai se obrigar por todas as dívidas passadas, presentes e futuras do devedor em relação ao credor. E vocês já dessa definição, vocês podem imaginar que esse contrato, que obteve um grande sucesso no setor bancário, começou-se, como não podia deixar de ser, ele começou a se alargar. Então, pessoas particulares começaram, assim, para um contrato de aluguel, fiança ônibus, quer dizer, uma coisa assim absurda. Então, a doutrina começou a estudar com mais profundidade o tema, a jurisprudência procurou, em algum modo, delimitar o âmbito de aplicabilidade e de operatividade desse contrato, porque, na realidade, o problema é esse. Inicialmente, se discutiu sobre a sua validade, porque se dizia o objeto do contrato não é determinado e nem determinável, que é o requisito mínimo de validade na Itália.
trabalhou-se inicialmente por demonstrar a validade do contrato, que não é totalmente negativo e não é totalmente inútil, só que teria que ser redimensionado, circunscrito. E começou-se a trabalhar sobre, não tanto sobre a validade, mas sobre o limite de operatividade do contrato. E foram criadas várias teses, foram indicadas vários aspectos que pudessem circunscrever esse contrato. Então, antes de tudo, eu só gostaria de dar 2 especificações, porque realmente eu não me lembro se no direito contratual brasileiro é possível um contrato de fiança para obrigações futuras. Na Itália no Código Civil é previsto, no artigo 1956, mas também com um limite, no sentido que o credor ele não pode conceder créditos, aumentar o passivo do devedor para obrigações futuras sem a autorização preventiva do fiador, porque o fiador tem direito de saber o que ele está garantindo. O que os bancos fizeram na fiança omnibus? A primeira coisa que eles fizeram foi introduzir uma cláusula de renúncia preventiva a essa autorização, logicamente. Então, a jurisprudência, e depois o legislador, em 1992, resolveu pôr um fim, digamos, relativamente, porque quando se trata de banco é sempre relativamente, a essa situação, e indicou como limite, circunscrição do âmbito de operatividade, na indicação de um limite máximo de exposição do fiador. E declarou nula uma cláusula de renúncia preventiva a essa autorização. Resolveu o problema? Não, porque a criatividade dos bancos é sempre muito forte. Então, o que aconteceu? Aprovada a lei, entrou em vigor, no dia seguinte, os bancos incluíram no contrato um limite máximo, vocês podem imaginar, 1 milhão, 10 milhões, quer dizer, tão alto que, na realidade, não circunscrevia absolutamente nada. Então, a doutrina, mas não a jurisprudência, resolveu insistir em encontrar critérios de delimitação da operatividade da fiança. Até que ponto o fiador deveria garantir a dívida. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um só exemplo. Existem 2 ou 3 sentenças que estabeleceram que o fiador era responsável por uma dívida contraída pelo devedor em relação a um banco por fatos ilícitos, uma dívida derivada de fatos ilícitos. Em um caso, foi não se ficou demonstrado se foi um erro do caixa ou se foi realmente um ilícito, mas como o banco teve que indenizar o cliente, o fiador teve que garantir também essa dívida. Em um outro caso, que era uma empresa, um pequeno supermercado, um cliente escorregou, caiu, logicamente se machucou, indenização por parte do supermercado, e o fiador teve que também garantir esse tipo de dívida. Então, justamente com base nesses excessos, trabalhou-se para individuar esses critérios. Então, eu vou dizer, são muitos os critérios. A função bancária, a possibilidade de recesso do fiador, mas isso também não é verdade, porque no momento do recesso a dívida não se cristaliza,
justamente porque tem a possibilidade de garantir dívidas futuras, indicação do limite máximo, que nós vimos agora que não é absolutamente suficiente. Então, eu vou trazer aqui, porque, por causa do tempo, aquela que é a minha indicação. Porque eu entendo que esse tipo de fiança ela pode ser válido somente no âmbito de uma atividade empresarial. E parto do pressuposto que o fiador ele tem um interesse, direto ou indireto, na atividade do devedor. Ele não vai assumir um risco tão grande se ele não tiver um interesse. E qual é o interesse? Que o devedor obtenha créditos ou novos créditos para financiar a sua atividade empresarial. Então, isso também é importante. Eu configurei, fui muito criticada com isso, mas configurei como uma garantia de escopo. A garantia é dada somente em função do devedor obter essa nova linha de crédito para financiar a sua atividade. Então, se ele utilizar, não é que eu quis dizer que ele seja vinculado à utilização, desculpe, do crédito obtido, mas ele pode usar como ele quiser, até desviar do objetivo inicial. Mas o fiador, nesse caso, ele não ficaria responsável por essa utilização diferente, digamos, do crédito. Então, para reforçar essa posição de garantia de escopo, eu utilizei o Instituto da Pressuposição. E ali também, não é que não foi muito aceito inicialmente, mas depois, assim, com o tempo, outra parte da doutrina, aquela que me criticou, chegou à mesma conclusão, mas sem utilizar a pressuposição, porque eles diziam que, absolutamente, a pressuposição era fora do âmbito das garantias, mas não é, porque se o fiador ele presta a sua garantia para que o devedor obtenha o crédito, esse é o pressuposto que ele utiliza para assumir aquele risco. E o banco sabe disso. É absolutamente em má-fé o banco que diz, não, mas eu não sabia que ele queria estava prestando a fiança somente para que o devedor obtivesse uma linha de crédito. Então, esse instituto, apesar de ser polêmico, mas eu ainda, quanto mais eu leio sobre isso, quanto mais reafirma a minha posição, porque acho que o Instituto da Fiança Ônibus é útil, porque dá possibilidade a pequenos devedores, principalmente, apesar de ser mais utilizado com as grandes empresas, de obter linhas de crédito que, de outra forma, ele não conseguiria. Só que o fiador ele precisa ser garantido ao mesmo tempo em que garante a empresa. E foram emitidas 5 sentenças da cassação, são consideradas 5 sentenças gêmeas, porque a distância de um dia, às vezes algumas até no mesmo dia, sobre isso, que individualizou um dever de proteção. O dever de proteção que nasceu no campo médico. Né? E foi utilizado, nesse caso, um dever de proteção do banco em relação ao fiador. O que significa? Eu não posso conceder créditos quando eu sei que a posição do devedor já é precária. Então, o banco sustentava que ele tinha que conhecer e que era impossível uma situação de dissesto, o que não é, porque ele é obrigado a fazer toda uma investigação antes de conceder o crédito, mesmo para respeitar o princípio de tutela da poupança, que é previsto no artigo 47 da Constituição. Então, a função bancária, que sempre foi uma função pública,
que a partir de 1985 passou a ser uma função público-privada, quando os bancos foram configurados pela jurisprudência como atividade de empresa. Então, se você tem uma empresa, você tem que assumir os riscos pela sua empresa e não descarregar todos esses riscos na parte que é mais vulnerável, que, nesse caso, não é nem o devedor, mas o fiador. E esse dever de proteção, eu acredito que exista também em relação ao devedor, porque o devedor não pode continuar obtendo créditos quando ele sabe que não tem mais condições de manter a sua empresa de forma ativa. Então, é um tema polêmico, mas é também aquilo que na Itália nós chamamos de banco de prova, porque esse instituto ele envolve tantos aspectos, tantas circunstâncias e tantos institutos do direito civil e do direito comercial. Eu também falo direito comercial e não empresarial, porque é realmente direito comercial, que é útil, digamos, estudar, além de tudo, justamente para ver a validade e até que ponto esses institutos tradicionais do direito civil podem encontrar aplicação no âmbito de uma garantia, que é, na realidade, uma garantia empresarial. Obrigada. Muito obrigado, professora Cristina, que temos muitas relações, a gente já sabia também nesse tema aqui. Eu gostaria primeiro agora, na minha fala, primeiramente agradecer à professora Mônica Herrmann, nossa diretora, que é o elo comum desse evento. Esse evento só existe por causa da professora Mônica, como tantos outros, e da atuação da professora Mônica como diretora aqui da faculdade, que tem proporcionado diversas oportunidades para que a gente possa desenvolver as relações interinstitucionais e internacionais também, e nacionalmente também. Ressaltando, né, a importância da rede constituída entre as universidades, gostaria de agradecer a presença de todos, inclusive o professor Michel Flumian, vindo de Campo Grande, do nosso programa do Dinter, entre a Universidade de São Paulo e a Federal do Mato Grosso do Sul, do qual todos fazemos parte. Então, é um prazer muito grande, é o fruto desse trabalho de integração e interação que tem sido feito durante tantos anos. E é um prazer enorme dividir mesa com a professora Maria Cristina de Sico, de tantas outras mesas e oportunidades que a gente já teve de falar em conjunto, e é muito bom ter essa honra de poder discutir e trazer temas que tenham também desse grande tema dentro desse contrato de garantia, que a gente acabou descobrindo aqui essas similitudes também. Né? Eu não vou, é sempre perigoso isso quando a pessoa fala que não vai falar muito, que ela acaba falando muito, mas eu não vou, mesmo porque eu quero escutar depois minhas amigas e colegas, a professora Eliane e a professora Lívia, que vem depois. Mas eu gostaria de falar, dentro desse grande tema, um pouco sobre a alienação fiduciária em garantia, né? Que é um tema, dentro desses contratos de garantia, também como o tema da professora Maria Cristina, que tem uma grande importância, uma grande relevância prática, né? Especialmente no nosso cenário jurídico-econômico atual. Né? E tem particularidades da alienação fiduciária no direito brasileiro que são muito interessantes em termos de direito comparado. Então, a minha ideia aqui é trazer alguns elementos de direito comparado, direito privado comparado e direito comparado histórico, para melhor entender essa figura da alienação fiduciária em garantia, que tem uma enorme importância prática e uma série de problemas que, a meu ver, a gente ainda vai, durante muitos anos, tratar deles. Por que essa importância tão grande hoje no direito brasileiro da alienação fiduciária? O Brasil tem essa tradição de necessidade desse crédito por meio de financiamentos, e a alienação fiduciária, tanto de bens móveis como imóveis, é utilizada para dar garantia a esses financiamentos. Então, hoje, todos aqui sabemos, qualquer compra feita, parcelada, financiada de automóvel ou de imóvel, quase sempre a gente tem uma alienação fiduciária envolvida, o que não era o cenário há alguns anos. A lei da alienação fiduciária de imóveis é de 1997, a 9514 de 1997, então ela
relativamente nova, já nem dá para falar mais isso, tem mais de 20 anos, mas que trouxe esses efeitos no mercado. Né? Então, o que se fazia anteriormente com hipoteca, hoje, basicamente, se faz por alienação fiduciária. O porquê disso é óbvio, o culpado são os bancos, como sempre, mas vão achar que a nossa palestra é contra banco, mas a alienação fiduciária em garantia dá uma força muito grande aos bancos, né? Porque ela dá uma força muito grande ao credor. Né? Ela dá pela sua própria estrutura, né, que a gente vai falar logo em seguida, uma força muito grande sem comparação com outras garantias que a gente tem no direito brasileiro. E por isso que esses aspectos de direito comparado são interessantes, como outros países veem isso. Por exemplo, já adianto aqui, a alienação fiduciária de bens imóveis a gente não tem em nenhum outro lugar no mundo, só no Brasil. Porque se entende que é, na verdade, um absurdo que se tenha uma força tão grande para o credor nos imóveis. Justamente por ser uma questão. Aí tem conexão com o que o Fernando disse, né? Esse contrato do Orlando Gomes. Aproveito para citar aqui também Orlando Gomes, 2 livros clássicos sobre a alienação fiduciária no direito brasileiro, alienação fiduciária em garantia, um do professor Moreira Alves, outro do professor Orlando Gomes, que são livros antigos, mas continuam sendo a melhor bibliografia que a gente tem e fundamental para conseguir entender a alienação fiduciária hoje. Então, essa bibliografia clássica que nos dá a base para isso. Então, e lembrando, né, da citação do Orlando Gomes que o Fernando fez, né, no contrato dessa compra de imóveis, que é necessário, de subsistência para as pessoas, exatamente aqui a gente tem a atuação da alienação fiduciária em garantia de imóveis, que traz aqui um produto brasileiro e extremamente complicado, exatamente por dar essa força enorme ao credor. Bom, só para a gente vejo também aquela nos nossos de todos os anos, então, como que vai funcionar a alienação fiduciária em garantia? Se faz a transferência desse bem do devedor para o credor com uma propriedade resolúvel, ou seja, ela vai se resolver quando do pagamento daquela dívida. A posse indireta também fica com o credor, praticamente fica tudo com o credor. O devedor fica usando, a posse direta desse bem imóvel ou do bem móvel, porque ele vai continuar utilizando, ele vai começar a utilizar esse bem e vai se resolver esse direito de propriedade no momento dele saldar essa dívida. A definição parece inofensiva, mas, na verdade, aqui a gente tem uma força enorme para o credor, uma vez que a propriedade é resolúvel, mas ele é proprietário desse bem até o pagamento da dívida. E essa força que é dada ao credor é essencial aqui para os bancos preferirem essa forma de garantia, uma vez que há uma facilidade muito maior, ele é o proprietário do bem, de se retomar esse bem, de se executar isso no caso do não pagamento. Então, a própria estrutura dela já é complicada. Eu nem vou entrar aqui também em relação ao tempo, em relação a adimplemento substancial, que tem toda uma questão que está sendo discutida também pelo judiciário brasileiro, pela doutrina brasileira aqui no caso, só para explicitar a questão, porque conforme vai se pagando essa dívida, muitas vezes parcelada em muitos anos, tem essa discussão do quanto seria esse adimplemento substancial que poderia, então, gerar a não perda desse bem no caso do não pagamento. De qualquer forma, essa própria estrutura é muito complicada, mesmo porque isso é feito de forma automática, digamos assim. Por quê? No momento da compra desse bem, ele vai ficar durante 1 segundo no patrimônio do devedor, que é o proprietário, o novo proprietário desse bem, mas que ele já é repassado então ao banco. Então, é toda uma operação que é feita de uma forma casada, que, obviamente, pode ser feita dessa forma, mas demonstra a situação de fragilidade desse devedor. Então, tem muita relação também com o tema da professora Maria Cristina, porque a gente vê essa mesma situação de fragilidade e de não ter outra alternativa para o devedor.
Por quê? Não é uma opção se fazer, com esse financiamento, se fazer a alienação fiduciária. Ou se faz a alienação fiduciária ou não se compra o bem. Tanto ele seja um móvel infungível, um automóvel, por exemplo, que é o mais utilizado, ou um bem imóvel. E aí eu gostaria, não posso deixar como professor de Direito Romano, de trazer um pouco dessa origem, né, da alienação fiduciária, ou de se pensar isso. O Orlando Gomes fala que, ele não se decide pela origem da alienação fiduciária, mas ele diz que é no trust receipt do direito norte-americano, que tem suas semelhanças, mas ele mesmo diz que tem vários aspectos diferentes também, como a gente sabe. Pode-se pensar que a origem também seja do direito romano, uma vez que lá existia a chamada fiducia cum creditore, né, que era uma forma de direito real de garantia, a mais antiga que se conhece das fontes romanas, presente desde a Lei das 12 Tábuas, ou seja, do direito arcaico romano, em que o devedor transferia o direito de propriedade sobre uma coisa mâncipe, né, ou seja, as coisas mais de maior importância econômica e social em Roma, que seriam imóveis itálicos, escravos, animais de tiro e carga, ou então servidões prediais, mas vamos pensar aqui então em imóvel, um imóvel que era transferido por meio de uma emancipatio, que era a forma de transferência do direito de propriedade dessas coisas mâncipe no direito romano, e nesse momento de celebração dessa fiducia cum creditore, o credor prometia, por meio de um pactum fiducie, fazer uma remancipatio, ou seja, retransferir esse bem quando do pagamento por parte do devedor. Qual que era o problema aqui também? De novo, a gente tem, assim como a gente tem na alienação fiduciária hoje, o credor se tornava, então, proprietário dessa coisa. Tornando-se proprietário, de novo, de novo, não vamos falar que é a mesma coisa, mas em Roma também esse credor tinha uma força muito grande. A sua posição jurídica que era muito favorecida. Lembrando ainda que nesse período da criação da fiducia cum creditore em Roma, nesse período arcaico, a gente não tinha ainda a proibição da chamada lex commissoria, não da lex commissoria na contrata de compra e venda, que é a utilizada hoje, mas da lex commissoria nos contratos de garantia, que foi obtida no direito clássico, que proíbe o credor de ficar com a coisa. Que a gente tem até hoje, né, em todos os nossos sistemas também modernos, contemporâneos, essa proibição dessa lex commissoria, uma vez que o credor deve, então, alienar esse bem nos seus mais diversos sistemas e não ficar com a coisa. Mesmo porque a gente tem sempre que o bem, muitas vezes, tem um valor muito maior do que a dívida, do que o crédito desse credor. De qualquer forma, de uma forma interessante aqui, essa fiducia cum creditore romana, ela é extinta durante o período clássico. Ela deixa de ser utilizada porque se entendia que o credor tinha uma posição muito fortalecida. Ela é substituída pelo penhor, pelo pignus romano e pela hipoteca, que tem origem grega, hypotheke, e que se desenvolve para, de certa forma, na nossa hipoteca moderna. A grande diferença entre a fiducia cum creditore e essas duas formas do pignus e da hipoteca, que no direito clássico eram iguais, é essa não transferência do direito de propriedade. Então, por isso que a gente pode traçar semelhanças entre essa fiducia cum creditore romana e a nossa alienação fiduciária em garantia moderna, por causa dessa transferência do direito de propriedade. O que dá, obviamente, ao credor uma força muito grande. Eu não vou defender que a nossa alienação fiduciária vem do direito romano, mesmo porque, como a gente pode ver, a alienação fiduciária em garantia tem um papel muito contemporâneo dentro dessa nossa sociedade contemporânea, e especificamente aqui no direito brasileiro. A gente tem alguns outros exemplos durante o desenvolvimento do direito privado, tanto no sistema anglo-saxão, na Inglaterra, que depois vai se transformar nesse mortgage, que seria semelhante à hipoteca também, indo então do direito francês, e lá no direito comum da Idade Média a gente tem também resquícios do que seria a alienação fiduciária,
chegando, então, ao direito alemão, que é onde eu gostaria também de trazer alguns exemplos desse desenvolvimento aqui. Porque muito se discutiu se existe ou não essa alienação fiduciária no direito alemão. Hoje se entende, e de imóvel nem pensar, né? Mas de imóvel, né? Também se discutiu muito se o BGB previa ou não essa forma de garantia. Alguns, no começo do século XX, alguns autores defendiam que sim, outros que não. E, por exemplo, Hedemann defendia que, mesmo tendo decisões da jurisprudência dos tribunais dizendo que se podia fazer a alienação fiduciária, né, Sicherungsübereinung no direito alemão, que o BGB não previa e que, então, deveria ser abandonada. Isso, na década de 50 do século passado, isso acaba sendo solidificado na jurisprudência alemã, permitindo a alienação fiduciária, e que ocorre também com uma certa frequência, principalmente em veículos automotores na Alemanha, não necessariamente automóveis, mas principalmente em veículos de carga, por causa do valor e tudo mais. De qualquer forma, ela é vista no direito alemão sempre com bastante dúvida da sua legalidade, de se pode, se deve ela ser aceita tanto pela jurisprudência ou mesmo nessa discussão doutrinária. Isso é corroborado em países como a Áustria e na Suíça, que durante muito tempo proibiram e afastaram a presença mesmo de bens imóveis. Não se tinha alienação fiduciária. Era proibido por causa do princípio do direito austríaco e do direito alemão, de certa parte, que é o chamado princípio do Faustpfand, ou seja, né, que o credor não pode ter a coisa dada em garantia. De novo, a gente está falando aqui dessa transferência do direito de propriedade no direito de garantia. Então, que seria, claramente, né, a alienação fiduciária, uma contrária a esse princípio do Faustpfand, dessa garantia mobiliária, se a gente quiser traduzir de alguma forma. E aí uma decisão da OGH, do Tribunal Superior, o STJ, digamos assim, austríaco, de março de 55, é muito interessante, porque ela diz que se pode fazer alienação fiduciária, mas ela cria uma série de requisitos que tornam impossível. E realmente não é feito. Então, esses exemplos que eu quis trazer de direito comparado, aqui no caso do direito austríaco e do direito alemão, essa discussão que a gente não faz agora no direito brasileiro, na verdade, porque a gente tem aceitado a alienação fiduciária como sem problema nenhum, normal, né, cotidiana, para celebração desses contratos com financiamento. Eles não só fizeram essa discussão, e como a solução aqui é afastar, em grande parte, a alienação fiduciária. E, no nosso caso, a meu ver, no caso do direito brasileiro, a gente tem uma importância maior ainda pela importância da alienação fiduciária, ou seja, pela importância das compras financiadas no direito brasileiro, que é muito maior do que nesses outros países. Então, aqui é mais complicada ainda essa situação. E aí, por último, só para refletir, talvez minha opinião do assunto, a alienação fiduciária, por si só, como a gente pode ver, dentro de um contexto mais rígido, ela não é ruim por natureza. Por quê? Pelas suas características. Mas a característica fundamental dela é que ela vai dar muito mais segurança para o credor. O credor adquire uma posição muito mais forte. Ora, se ele tem menos risco na alienação fiduciária, ele deveria, então, ter menos ganho. Ou seja, em outras palavras, os juros, então, poderiam ser mais baixos no caso de alienação fiduciária, do que num caso de hipoteca, porque o risco é zero, ou bem próximo do zero. Bom, hoje eu acho que, pelas nossas decisões até hoje e a situação hoje, o risco é zero, que não é o que a gente observa também.
Mas sem que a gente fique falando mal de banco, gostaria de concluir e agradecer a todos. Muito obrigado.